Muito bem, gente. Bom dia. Bem-vindos a esse momento aqui de apoio, né, ao planejamento das aulas de tecnologia, de programação, de robótica. A gente vai falar um pouquinho sobre esses três componentes, tá? Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou o Marcos, eu sou o PEC de Tecnologia, atuo aqui no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. E eu sou responsável pela formação dos professores e pelo acompanhamento do projeto desses componentes de tecnologia e inovação para os anos iniciais, programação para o ensino médio e para as escolas PEI de 9 horas, que tem também robótica nesse componente, tá? Então, eu vou fazer algumas orientações gerais aqui, que eu acho que é o nosso ponto de partida. E nessas orientações, vou trazer um pouquinho dos materiais, né, como você encontra o acesso e o preparo que se espera, né, enquanto organização e gestão dessas aulas. E aí depois a gente abre aqui para um momento de diálogo, de escuta de vocês, de tirar dúvida. Fiquem muito, muito à vontade, tá? Para tirar todas as dúvidas. A ideia é que saiam daqui sem dúvidas, com clareza do que precisam fazer, de como preparar as suas primeiras aulas já para a semana que vem, tá bem? Ao longo da minha fala, podem ir lançando suas perguntas no chat, eu vou acompanhando aqui, vou respondendo, tá bom? E depois também a gente vai abrindo para a palavra, ok? Tudo bem, gente? Deem um joinha para mim, coloca ok lá no chat. Então vocês têm a opção do chat para interagir comigo. Tem também, pode abrir a câmera, pode falar, pode abrir o microfone a qualquer momento que precisar, tá bom? Tem as reações ali também, levantar a mãozinha, tem dar joinha, bater palma, tem tudo isso aqui no Teams, tá bom? Vamos lá. O que que eu preparei aqui para vocês, tá? Não pretendo me alongar muito nas orientações para que depois eu consiga dialogar e tirando as dúvidas de vocês. Mas esse material também, a ideia é que ele já fique como um material de orientação a outros docentes que precisam ou vocês que queiram recorrer a esse material ao longo do ano. Então, esse dia de hoje, dia 31 de janeiro de 2025, é o nosso terceiro dia de planejamento. É o dia destinado justamente à organização das suas aulas, né? Ao preparo e planejamento das suas aulas para o bimestre. Então, nesse planejamento das aulas do bimestre, eu coloquei aqui o que pode nos ajudar no planejamento das aulas, né? Então, pensando aqui que eu preciso organizar as minhas aulas, como é que eu organizo essas aulas para lecionar já nas minhas primeiras aulas, né, ao longo da semana aí do bimestre, tá? Vou pedir a gentileza para que todos verifiquem se o microfone de vocês está fechado e parece que tem algum microfone aberto, e isso pode dificultar um pouquinho o nosso contato aqui, tá? O andamento da reunião. Então, vou verificar sempre que vocês desativem o microfone para a gente poder conduzir aqui, tá bom? Obrigado. Bom, então vamos lá. Eu vou falar em paralelo aqui dos componentes. Os componentes que vão trabalhar com os conteúdos da Alura e os componentes de robótica, tá? Então, onde tem esse desenho da letrinha S, significa Start. Start é o braço da Alura, né? Start by Alura. Então, aqui subentende-se os componentes de tecnologia e inovação para o ensino fundamental e programação para o ensino médio. E onde eu tenho o desenho desse robozinho, eu vou estar falando sobre robótica. Então, eu vou fazer esse paralelo aqui dos dois nesse momento, porque é importante. Quais materiais nós temos para nos ajudar no planejamento das aulas? Primeiro, você tem as ATPCs da EFAP, que elas serão um recurso extremamente importante para o planejamento das aulas, porque eles vão orientar e dar dicas ao longo da semana sobre o planejamento dessas aulas. Depois nós temos também, para a Lura, o Start Lab, que é a ferramenta, né, onde os alunos e professores irão trabalhar e desenvolver as atividades. Depois nós temos o escopo sequência, tanto para a Lura quanto para
robótica, nós temos o escopo sequência. A Alura, todo o material estará dentro da plataforma Alura Start, tá? Eu vou orientar já com relação a esse drive. Enquanto para robótica, todos os materiais eles estão no material digital, no repositório do Centro de Mídias. Nós temos também guia do professor, né, quando se fala em programação. Nós teremos unidades de estudos para o docente dentro da Alura. Temos rubrica de avaliação, temos o painel Escola Total. Da mesma maneira, nós temos aqui. Deixa eu só ver se tem alguém com o microfone aberto aqui, por gentileza. Da mesma maneira, nós temos para robótica a plataforma, além dos materiais digitais, uma plataforma chamada Make Code, que nós vamos usar bastante ao longo do ano, tá? Nas aulas de robótica. Rubricas de avaliação, teremos atividade do dia para robótica e os professores que darão aula de robótica vão trabalhar bastante com um kit de robótica, tá? Para orientar o uso desse kit, as atividades e como usar os componentes e de desenvolver as aulas, existe no YouTube uma playlist com vídeos tutoriais de robótica, que os professores também podem utilizar, além dos dados do painel Escola Total. Então, isso é para iniciar assim, o que que a gente tem de material, né? Quais são os materiais disponíveis para eu organizar e preparar a minha aula? Alguns vocês usarão de imediato, como por exemplo, o escopo sequência, o material digital, um material que está no Drive para a Lura, que eu vou mostrar para vocês. Outros vocês usarão ao longo do bimestre, tá? Como por exemplo, as rubricas de avaliação. Vamos lá. Onde eu encontro a TPC da EFAP? Eu vou mostrar alguns caminhos para vocês agora, tá? Vou indicar onde estão esses materiais. A TPC da EFAP vocês vão encontrar no Ava EFAP e estará disponível a partir de segunda-feira, a partir do dia 3. Então, cada docente tem a sua jornada de trabalho, cada docente vai cumprir com uma carga horária de ATPC. Então, a ATPC da EFAP, a partir do dia 3, ela vai estar disponível no Ava EFAP. Super oriento e sugiro acompanharem a TPC da EFAP, porque ela vai nortear o trabalho nesses componentes também, tá? Então, aquele professor que não tem tanto conhecimento com a temática, é fundamental iniciar os seus estudos para o preparo da aula acompanhando a TPC da EFAP. Depois nós temos aqui o escopo sequência. O escopo sequência já está disponível no repositório do Centro de Mídias. Então você faz login com os seus dados e você consegue acessando aqui, ó, acervo digital. Você vai em materiais pedagógicos, ementas e escopo sequência em categoria. E aí seleciona aqui o escopo sequência e você consegue pesquisar e acha esse documento aqui, esse arquivo. Então, escopo sequência está disponível no repositório do Centro de Mídias. Bom, Marcos, o que mais que nós temos? Nós temos também a própria plataforma, né, da Alura Start, que ela estará disponível a partir de segunda-feira, tanto para vocês quanto para os alunos. Nós não temos acesso ainda à plataforma Alura Start, por quê? Porque o acesso à plataforma ela está vinculada à vigência da aula na sede. Então, a vigência da aula para professor e alunos é a partir do dia 3. Então, somente a partir do dia 3 ela ficará disponível na sede para todos nós, inclusive a mim, tá bom? Enquanto isso, paliativamente, para que vocês, professores que têm aula de tecnologia e inovação e têm aula de programação, para que vocês preparem as primeiras aulas da semana que vem, eu deixei um link aqui de uma pasta, de um drive. Esse link já foi encaminhado às escolas também. Eu solicitei aos coordenadores que fizessem chegar até vocês, professores. Esse drive contém os materiais didáticos da Alura para o preparo das aulas da semana que vem. É o mesmo material que estará disponível na plataforma na segunda-feira, dia 3, porém aqui em arquivo PDF, tá? Então você vai conseguir verificar aqui o material do professor, o guia de orientações, gabarito das questões,
e o material do aluno, exatamente o que o aluno vai ver lá na plataforma na segunda-feira. Então, slides do estudante, lista de exercício que o estudante vai ter disponível lá. Então, Marcos, como é que eu vou preparar a minha aula para segunda-feira da Alura, se a plataforma não está disponível hoje para mim? Acessando esses materiais, tá? Esse drive aqui que eu vou passar para vocês depois. O link eu já fiz chegar até a escola. A partir de segunda-feira, todo o acesso, todo o conteúdo, todo o material vocês visualizarão dentro da plataforma Alura. Já para a robótica, o material, ele é o material digital que já está disponível desde a semana passada no repositório do Centro de Mídias. Então, para a robótica, entrando em materiais digitais do repositório do Centro de Mídias, vocês conseguem filtrar no ensino fundamental, anos finais, e a cada série ou ensino médio, né, porque temos robótica no médio da PEI de 9 horas também, vocês conseguirão achar o arquivo de cada uma das aulas, tanto o arquivo em PDF quanto o arquivo em PowerPoint. E eu oriento sempre fazer download do arquivo em PowerPoint para que você aproveite tudo que tem o material, inclusive as animações, os GIFs, as orientações que vêm ao professor. Então, é desejável que trabalhe sempre com o arquivo PowerPoint. Tudo bem, gente? Até aqui? Quero que vocês me deem um joinha aí se tá tudo ok. Ok, Gustavo, obrigado pelo retorno. Então, eu vou continuar aqui. Luana, vou enviar esses materiais para vocês sim, tá? Todos eles. Ainda hoje eu vou colocar aqui no chat o link para essa apresentação, tá? Me lembrem, tá? Até o final da reunião. Vou continuar aqui, tá? Qualquer coisa vocês chamem. Perfeito, Everton. O Everton está dizendo que chegou agora, né? Eu estou fazendo algumas orientações aqui iniciais acerca dos materiais, onde eu encontro os materiais, quais são os materiais que eu tenho e que eu devo utilizar para preparo das minhas aulas, tá bom? Então, a qualquer momento, vocês façam uso da palavra, podem me chamar. Continuando aqui, qual outro material eu tenho? Bom, uma pergunta aqui agora. Marcos, eu preciso criar conta dos alunos no Scratch este ano? A resposta é não. Não precisa criar conta do aluno na plataforma Scratch este ano para programação, para tecnologia e inovação. Por quê? O ano passado, nós precisávamos criar a conta do aluno no Scratch para que o aluno tivesse acesso e conseguisse desenvolver os projetos, né? Fazer as programações ali. Esse ano, o uso do Scratch já está dentro da plataforma Lura. Então, é um grande diferencial para esse ano e que nos trouxe bastante vantagem, porque o aluno, ao logar na plataforma Lura, quando ele chegar na atividade dentro da plataforma para iniciar a produção do seu projeto, ele já vai estar dentro de uma plataforma chamada Start Lab. A Start Lab nada mais é do que o Scratch dentro da plataforma Lura. Então, quem foi docente o ano passado se lembra que o ano passado foi feita a orientação de criar conta do professor no Scratch, criar turmas no Scratch, cadastrar os alunos no Scratch para que cada aluno tivesse o seu login e senha do Scratch. Este ano não é necessário para nenhum aluno mais, porque os alunos já terão acesso vinculado à plataforma Lura. Portanto, quando ele logar no centro, na sala do futuro e chegar na plataforma Lura, ele já vai ter acesso ao Scratch dentro da própria plataforma, sem necessidade de login externo. Tudo bem, gente? Ficou claro isso para vocês? Por gentileza, me digam aí se isso ficou claro. Perfeito. Então não tem mais que criar conta no Scratch, nem para professor, nem para aluno. Tá? Se o aluno quiser ter a conta dele no Scratch, se o professor quiser usar a conta que ele tinha ano passado para ele, professor, fazer os seus projetos, tudo bem, mas com os alunos não será mais utilizado a conta do Scratch. O Scratch estará dentro da plataforma Lura. Vocês não precisam se preocupar com login e senha do Scratch esse ano.
ok? Vamos lá, continuando aqui. Bom, quais são os primeiros passos, então, para eu preparar a minha aula, né, para as próximas semanas? Então, primeiro, você tem que considerar esses materiais que eu já apresentei. Nós estamos trabalhando dentro do currículo paulista, então o nosso ponto de partida é o currículo paulista, são as habilidades do currículo, e essas habilidades estão descritas no escopo sequência. Então, vamos relembrar que dentro do componente de tecnologia e inovação e de programação, o nosso grande foco é o desenvolvimento do pensamento computacional com os alunos. E dentro de robótica, a gente tem também, além do desenvolvimento do pensamento computacional, na área de programação, a gente tem prototipagem, a gente tem o mão na massa, então a cultura maker é muito em voga nesse componente de robótica. Para que você prepare boas aulas, algumas perguntas precisam ser respondidas no momento que você está pensando na aula. Então, primeiro, como é a sua turma? Qual será a sequência das aulas, considerando as habilidades previstas? Quais serão os recursos pedagógicos utilizados aula a aula? Quais serão as estratégias didáticas utilizadas nas aulas? E, por fim, quais serão os instrumentos de avaliação que eu vou utilizar ao longo do bimestre? Quando você estiver preparando a sua aula, se você tiver foco nessas questões, nesses questionamentos, se eles estiverem norteando o seu trabalho, a garantia de sucesso na sua aula vai ser maior. Então, eu vou passar por cada um deles, fazendo orientações mais específicas para auxiliá-los no momento de preparar a aula. Primeiro, como é a sua turma? Alguns professores já conhecem muito bem os alunos porque estão na escola há algum tempo ou já lecionaram para esses alunos o ano passado, então já conhecem os alunos. Outros não, outros estão chegando agora, pegando a turma pela primeira vez. Então é importante você traçar um perfil dessa turma, para que você conheça a característica dos seus alunos com relação a como eles aprendem e você consiga, com base nisso, planejar as suas aulas. Então, algumas questões aqui que podem ajudar vocês. Com relação à sua turma, quantos alunos eu tenho na turma? Qual a faixa etária desses alunos? Como esses estudantes desta faixa etária, como eles aprendem? Um aluno do sexto ano aprende diferente de um aluno da terceira série do ensino médio, né? Então, você precisa ter clareza de como se dá a aprendizagem para essa faixa etária, para que você lance mão das melhores estratégias que se adequem ao perfil desses alunos. Quais são as características desses alunos? Eles são agitados, são ativos ou são mais apáticos? Eles trabalham bem individualmente, trabalham bem em duplas, eles trabalham muito bem em agrupamentos, produzem bem quando você organiza atividades em grupo. Então, essas perguntas vão ajudar você a ir conhecendo melhor os seus alunos. Pode ser que de início você não tenha clareza quanto a isso, mas conforme você vai atuando com seus alunos, você vai tendo um perfil da sua turma e vai ajustando a sua prática. Alunos da educação especial, quais são esses alunos? Quais as características desses alunos? Qual a potencialidade que cada um tem? Qual apoio eu precisarei dar a cada um desses alunos? Como articular esses apoios com a equipe gestora da escola? Tá? Então, essas são questões importantes de se fazer no momento de planejar a aula. Como acolher esses alunos? O acolhimento para os alunos é extremamente importante. Se é a sua primeira vez com eles, para além de se apresentar, eles precisam se sentir acolhidos por você e você acolhê-los também, tá? Então, é importante, principalmente com alunos do sexto ano, porque eles vêm numa mudança de ciclo e eles se deparam com, primeira grande mudança, com diversos componentes, muitos novos e também diversos professores, coisa que eles não eram tão habituados nos anos iniciais, né? Por mais que eles tenham também alguns docentes lecionando para eles nos anos iniciais. Mas quando eles chegam no sexto ano, a quantidade de professores aumenta muito, tá? Deixa eu só ver aqui, tem alguém com o microfone aberto. Pedir por gentileza para fechar o microfone, tá bom? Sim,
Bom, continuando aqui, se eu conseguir minimamente refletir sobre essas perguntas, eu estou conhecendo melhor a minha turma, tá? E aí eu tenho condições de preparar aulas mais assertivas. Bom, outro aspecto, qual será a sequência das aulas considerando as habilidades previstas? A sequência das aulas de programação, tecnologia e inovação e robótica são aquelas estabelecidas no escopo sequência. Então, ali existe uma sequência, uma ordem, né, coerente de desenvolvimento de projetos, de desenvolvimento de habilidades. Então, você pular determinada sequência de atividades ou de aulas para avançar no escopo sequência, pode trazer prejuízo porque o aluno pode não ter ainda desenvolvido determinados conceitos sobre pensamento computacional, sobre programação, sobre robótica, que ele precisa para avançar, tá? Então, é muito importante conhecer todas as aulas do meu bimestre, conforme orientado no escopo sequência, para eu saber como eu devo preparar as minhas aulas. Aqui eu tenho mostrando a organização dos conteúdos no escopo sequência. Os conteúdos da Alura, neste ano, cada série do ensino fundamental terá conteúdos específicos e próprios. Diferente do ano passado, que nós tínhamos sexto e sétimo ano o mesmo conteúdo, oitavo e nono o mesmo conteúdo. Como eles já estudaram ano passado, esse ano eles precisam ter conteúdos novos, né? Novos projetos, novos desafios. Então, para programação e tecnologia e inovação, sexto ano tem seu material, sétimo seu material, oitavo tem o seu material e nono tem o seu material. Para o ensino médio, todas as séries do ensino médio terão o mesmo conteúdo. Tá? Essa é a diferença da Alura este ano. A Alura do Fundamental, cada série tem seu material, tem sua aula. A Alura do ensino médio, as 3 séries do ensino médio têm o mesmo material, a mesma aula. Tá? Já para programação, perdão, para robótica, né, que tem o desenho do robozinho aqui embaixo, nós temos sexto e sétimo ano, como é a primeira vez que eles terão aula de robótica, nós temos o mesmo conteúdo para essas 2 séries para esses 2 anos. Então, sexto e sétimo ano de robótica terá o mesmo material, a mesma aula, a mesma sequência didática. O oitavo ano terá em robótica o seu conteúdo específico, o nono ano em robótica terá o seu conteúdo específico, e o ensino médio, como também é a primeira vez que eles terão aulas de robótica, todas as 3 séries do ensino médio terão o mesmo conteúdo, as mesmas atividades, a mesma sequência didática. Tá? Lembrando que robótica é um componente exclusivo das escolas PEIs de 9 horas. Então, as escolas regulares e as escolas de PEIs de 7 horas não tem aula de robótica, só tem aula da Alura. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de escopo sequência. Aqui é um escopo sequência de tecnologia e inovação do sexto ano. Então, eu sei que está pequenininho a tela, mas é só para vocês terem ideia o que é o escopo sequência. Escopo sequência é uma tabela, uma planilha organizada com orientações e informações a respeito das habilidades e das aulas. Então, o seu planejamento inicia aqui, conhecendo o escopo sequência. Nesse caso, o sexto ano de programação, de tecnologia e inovação, né? O sexto ano, ele mostra aqui que para o primeiro bimestre, na primeira semana de aula, que são 2 aulas, você tem 2 aulas da Alura para desenvolver com os alunos. Então, cada aula de 50 minutos do ensino fundamental e do médio corresponde a uma aula do conteúdo da plataforma Alura. Então, na semana que você tem 2 aulas, você tem que desenvolver a primeira aula de conteúdo da Alura e na outra aula, a segunda aula de conteúdo da Alura. Tá? Então, essa é a correspondência. O material da Alura é um material construído para ser desenvolvido a cada aula em 50 minutos.
Aqui você tem também o título da aula, exatamente como está lá na plataforma Alura e como vocês verão no Drive do material digital, né, com os slides da Alura. Você tem o objetivo da aula, o conteúdo que vai ser desenvolvido, se há entrega de projeto ou não nesta aula. Você tem as habilidades da BNCC, a BNCC de computação, e você tem as habilidades do nosso componente, do nosso currículo paulista. O nosso currículo paulista está super alinhado à BNCC de computação. E para algumas aulas também haverá habilidades dos descritores do SAEB do nono ano. Tá? Então, nono ano, vocês sabem que esse ano fará SAEB, além do SARESP para todas as demais séries anos. E sempre que houver alinhamento da habilidade trabalhada com descritores do SAEB, a última coluna aqui do escopo sequência vai apresentar essa informação também. Um outro exemplo de escopo sequência agora de robótica para API de 9 horas. Segue muito parecido o mesmo padrão. Então, a série ano, por exemplo, aqui é do sexto e sétimo ano. Aqui ele mostra que são as aulas 1 e 2, mostra quais são as habilidades do nosso currículo paulista, as habilidades da BNCC de computação, qual é o objeto de conhecimento, qual é o título da aula que você encontra no material digital, os conteúdos e os objetivos dessa aula. Tá? Então, aqui vai nortear o seu planejamento também e as... Ô, professor, eu acho que você desligou o microfone sem querer. Obrigado e me desculpem. Eu não sei se vocês perderam, eu estava falando do escopo sequência. Não sei se foi possível ouvir toda a minha fala. E digam aí se acho que Eu foi acho que a só no... gente perdeu só os últimos 10 segundos. Ok, perfeito. Obrigado, professor. Então, vou retornar aqui um pouquinho na tela anterior. Eu apresentei o escopo sequência do sexto ano de tecnologia e inovação. Finalizei ele dizendo que descritores do SAEB para o nono ano vai aparecer nessa tabela também em algum momento. Depois eu mostrei o escopo sequência de robótica da API de 9 horas e expliquei também que para cada dupla aula você tem habilidades, você tem objeto do conhecimento, título da aula, conteúdo e objetivos. E estava, então, no escopo sequência do ensino médio de programação, a exemplo da segunda e terceira série, que também tem as mesmas características de organização nessa planilha, tá? Então, sempre duplas aulas, e aqui você tem uma aula inaugural, então o professor, ao ter contato com o material, vai entender o que é essa aula inaugural. E aí você tem habilidades da BNCC Computação, do nosso currículo, você tem o título da aula, qual é o conteúdo, os objetivos, e aqui fica mais visível nesta coluna que eu estou sinalizando se há ou não entrega de projeto. Uma preocupação ano passado era, Marcos, quando que é a data de entrega de projeto? Quantas semanas são para construir o projeto? No escopo sequência já está indicado qual será a data de entrega de projeto. Então, aqui, a exemplo, nós temos uma entrega de projeto que será na semana de 17 a 21 de fevereiro, tá? Então, aqui já existe a entrega do primeiro projeto de programação para a segunda e terceira série do médio, por exemplo. Tá? Então, está muito claro no escopo sequência qual é a organização e quanto tempo eu tenho para desenvolver o conteúdo até haver a entrega de projeto pelos alunos. Aqui também há descritores do SAEB, da terceira série do ensino médio, no escopo sequência. Por fim, eu trouxe também o escopo sequência de robótica da API de 9 horas, tá? Só para mostrar que ele segue as mesmas características a cada 2 aulas, tem as habilidades, o título da aula, qual o conteúdo precisa ser trabalhado, quais são os objetivos que se espera atingir com os alunos. Tudo bem?
Então, essas tabelas eu trouxe para mostrar para vocês um pouquinho da cara do escopo sequência e explicar que o nosso planejamento parte da análise desse material do escopo sequência. É ali que eu começo a planejar as minhas aulas. Agora, quais são os recursos que eu vou utilizar na aula? Bom, os recursos são diversos, desde o meu preparo assistindo a TPC da EFAP, até o acesso ao material digital, o acesso à plataforma, o uso das rubricas de avaliação. É um trabalho usando o computador, usando a internet. É extremamente necessário, no meu ponto de vista, o professor fazer uso da TV na sala de aula ou de um projetor. Isso é extremamente importante, porque o tempo todo você vai precisar explicar para o aluno algum termo, algum conceito de programação, retomar o projeto. Então, o teu apoio utilizando a TV ou o projetor, visualmente para a aula é fundamental. Então, já articule com a escola, a sala que eu irei trabalhar tem TV, tem projetor? Se não tem, é possível, realocar a sala? É possível disponibilizar esse equipamento para eu trabalhar? Caixa de som, se for a TV já está resolvido isso, né? Mas no caso de um projetor, talvez você precise do som para assistir a um vídeo. É, Na área de robótica, nós teremos o kit de robótica, onde os professores terão acesso aos componentes para levar para a sala de aula e trabalhar com os alunos. Então, é muito mão na massa a aula de robótica. Então, todo esse material também já está disponível nas escolas PEI de 9 horas e os professores devem utilizar conforme a orientação do material. Além de materiais não estruturados para as aulas de robótica. O que que é isso? É material reciclável, é garrafa PET, é papelão, é material de papelaria, tá? Todo material de apoio para desenvolver as atividades previstas no material digital. Quais serão as estratégias utilizadas nas aulas? Que estratégias didáticas eu posso, desculpem, que estratégias didáticas eu posso utilizar nas minhas aulas? Bom, há algumas maneiras de conduzir essas aulas. A maneira como você vai conduzir essas aulas diz muito acerca do perfil da turma com quem você está trabalhando. Então, se esses alunos com quem eu estou trabalhando, eles são muito proativos, talvez uma aula autodirigida, na qual os alunos utilizam o material de maneira mais autônoma e conduzem os seus estudos, né, de maneira mais autônoma, talvez seja uma aula mais produtiva. Entretanto, se eu tenho uma turma de alunos um pouco mais apática ou com mais dificuldades, se eu tenho alunos com dificuldade no letramento digital, ou até mesmo alunos em processo de desenvolvimento da alfabetização, se eu tenho os alunos da educação especial, talvez eu precise fazer uma aula um pouco mais mediada, tá? Então, a aula, ela tem algumas características de acordo com o perfil da turma. E a estratégia didática que você vai utilizar é de acordo com as características desses alunos, tá? Então, aqui eu trouxe apenas 3 exemplos, mas existem tantos outros, né? O primeiro, uma aula autodirigida, naquela que o aluno consome de forma mais autônoma o material e conduz os seus estudos. Então, essa aula talvez renda um pouco mais e o professor consegue auxiliar aqueles que têm mais dúvida. O professor pode fazer uma aula ditada, aquela em que o professor conduz a aula passo a passo, vai explicando o que o aluno deve fazer na programação, por exemplo, né? Encaixa esse bloco, agora encaixa esse, agora encaixa esse outro dentro desse. Porém, aqui precisa tomar um cuidado se o professor está contextualizando, explicando o porquê, de cada recurso que o aluno está lançando mão ali, tá? E no caso da aula mediada pelo professor, é aquela que ele vai trazendo os desafios para o aluno, ele vai questionando os alunos, ele vai trazendo orientações e conduzindo para ver se os alunos estão compreendendo, estão aprendendo de fato. Existe também aquela aula que o professor organiza, um trabalho mais grupal, né, que vai organizar a sala em grupos de trabalho, como por exemplo nas aulas de robótica. As aulas de robótica serão aulas, na maioria das vezes, em grupos, né, muito mão na massa, muito colaborativa. Então, com relação à organização dos alunos, é possível haver estudos individual, é possível haver troca e colaboração entre os alunos, é possível organizar em grupos de trabalho.
Você pode ter alunos monitores dentro da sua turma, aqueles alunos que se destacam, que são mais rápidos e que podem orientar os outros colegas te apoiando também ao longo da aula. Então, a sua aula precisa ser pensada, né, como você vai conduzir a aula. Se é a sua primeira vez, se é a primeira vez dos alunos na aula de tecnologia, na aula de programação, você vai precisar criar a sua gestão da aula. Você vai precisar, nas primeiras aulas, orientar os alunos como eles estudam este material. Principalmente para os alunos do sexto ano, que é a primeira vez que vão ver a plataforma Lura, que vão trabalhar com material de robótica. Se você não ensinar eles a estudar o material, daqui a pouco tempo fica muito mais complexo você retomar, né, as rédeas para conduzir as aulas. Então, é o momento, nesse começo de ano, de você orientar e conduzir os alunos sobre como vocês vão trabalhar nas aulas, como eles devem estudar. Quais instrumentos, né, por fim, você pode lançar mão para avaliar a aprendizagem dos seus alunos? Então, um aspecto que eu quero deixar muito claro aqui é que este ano a gente vai focar muito mais na aprendizagem do aluno. Para além do acesso, se ele está acessando a plataforma, se ele está encaixando o bloquinho, como o instrutor lá do vídeo orientou, é preciso saber se esse aluno está aprendendo os conceitos, se as habilidades previstas no escopo sequência estão de fato sendo compreendidas pelos alunos, sendo desenvolvidas pelos alunos. Há algumas maneiras de você verificar isso. Então, primeiro, o engajamento dos alunos na aula é um ponto de partida. Se você tem uma turma que não está engajada, a aprendizagem vai ser muito mais complexa, muito mais difícil de acontecer, tá? Então, aqui, engajamento, interesse, a compreensão de como estudar o material é um dos primeiros aspectos de avaliação que você pode fazer na sua aula. Depois você terá exercícios em cada aula de compreensão dos conceitos. E aí é importante trabalhar com os alunos esses exercícios para ver se de fato eles estão aprendendo e compreendendo, tá? Haverá também, no caso da Lure de robótica, ao final de cada projeto ou de cada unidade de estudo, uma avaliação daquela unidade de trabalho, tá? Uma avaliação de questões de múltipla escolha sobre os conceitos. Então, vai ser uma lista de exercício diversificado, com níveis de dificuldades, que vai oferecer dados para o professor sobre a aprendizagem dos alunos. Então, esse ano, a gente vai focar para além da entrega dos projetos. Tá? A entrega dos projetos é uma meta, nós teremos uma quantidade de projetos, continua BI, continua meta, tudo aquilo que nós tínhamos no ano passado. Porém, agora a nossa preocupação não é só então se o aluno entregou o projeto, tá? É o que ele aprendeu com a entrega de projeto. Então, antes de haver a entrega de projeto, eu tenho que garantir a aprendizagem. E aí, ao desenvolver o projeto, o passo a passo do projeto, é importante garantir que os alunos tenham compreendido aquilo que eles fizeram ao longo do projeto, tá? Então, se o aluno entregou o projeto, é importante que ele saiba explicar o que foi feito ao longo do projeto, tá? E isso é a verificação da aprendizagem. No caso de robótica, nós teremos o que a gente chama de atividade do dia, tá? Então, no material, é possível verificar quando haverá entrega de projeto, tá? Que pode ser através de o envio de uma foto ou link de uma programação, porque em robótica os alunos vão, além de programar, eles vão prototipar, eles vão utilizar os equipamentos de robótica para montar algum material. Então, quando eles estiverem montando esse projetinho, por exemplo, um irrigador automático, eles vão poder tirar foto do irrigador que eles montaram e encaminhar essa foto como resultado da aprendizagem dele na atividade do dia, tá? Então, isso o material vai orientando ao longo das aulas e depois eu vou dar mais detalhes acerca disso. Para a avaliação do desenvolvimento dos projetos e da aprendizagem dos alunos, nós também teremos o que nós chamamos de rubricas de avaliação dos projetos. Tá? Então, as rubricas vão trazer orientações para você avaliar se o aluno aprendeu o passo a passo daquele projeto. E, por fim, há uma novidade aqui: nós teremos questões na prova paulista
para todas as séries anos, todos os alunos, tanto em programação, quanto tecnologia e inovação, quanto robótica. Tá? Então, ano passado nós tínhamos só o ensino médio, né? Tendo as questões de tecnologia na prova paulista. Esse ano isso se expande para todas as turmas. Então, mais para frente também a gente vai dar detalhes sobre isso, tá? Bom, eu vou parar a minha fala aqui e quero passar agora para vocês. Eu encerrei a minha apresentação nesse momento, tá? Essas eram as orientações que eu gostaria de passar para vocês. Eu sei que foi bastante informação. Vou colocar esses slides aqui no Drive para vocês, aqui no chat da reunião. Mas agora eu gostaria de pedir para que vocês trouxessem suas dúvidas, tá? Agora é momento de eu dialogar com vocês. Enquanto a gente vai dialogando, eu vou colocar no chat duas coisas. O link dessa apresentação, para vocês já baixarem esses arquivos, né? E irem utilizando aí, se acharem necessário. E também vou colocar o link de presença e avaliação desse nosso momento. Eu gostaria muito que vocês avaliassem esse momento e colocassem ali também suas sugestões para novas ações. Eu terei a oportunidade de, futuramente, ao longo do mês de fevereiro, provavelmente, chamá-los para formação mais intensiva, tá? Então, vocês serão comunicados sobre isso. Eu vou colocar os links aqui no chat de reunião e quero que vocês abram o microfone agora e façam suas perguntas, que eu estou à disposição. Agora é com vocês, passo a palavra, tá, gente? Oi, Marcos. Bom dia. Olá, Roberto, bom dia, tudo bem? Tudo Bem-vindo. bem, e você? Tudo Tá me jóia. ouvindo direitinho aí ou não? Estou ouvindo. Pode falar. Feliz 2025 para vocês aí, para todos aí da reunião, da live, né? A minha dúvida é o seguinte: é, lá no fundo de mídia do repositório, não está aparecendo os slides da tecnologia e inovação. Eles vão postar ainda? Ou é o mesmo material do ano passado? Perfeito, Roberto. Obrigado. Bem-vindo também. Um excelente ano de 2025 a todos nós. Então é o seguinte: o componente de tecnologia e inovação e para o ensino fundamental e programação para o ensino médio, que ambos utilizarão a plataforma Alura como material, não existe material digital para eles no repositório do Centro de Mídias. Ah, Todo o material estará dentro da plataforma Alura, como foi ano passado, tá? tá. O que Uhum. que nós temos? Nós temos os slides. Eu vou pôr aqui vou pôr aqui no chat da reunião. Nós temos um drive. Acabei de colocar no chat da reunião. Esse drive leva a um documento onde você consegue acessar todos os materiais da Alura das primeiras aulas. E vai conseguir planejar suas aulas para a semana que vem. Ah, sim, isso que eu ia perguntar também. Tudo bem? Então, Beleza. as aulas da Alura serão planejadas hoje por vocês, com base nesse material que eu acabei de mandar no chat, que é o recorte da aula que tá lá, que estará lá na plataforma Alura na segunda-feira. Tudo bem? Beleza. É, É, esse... Pois pode não. falar. Pode. Esse material é paliativo só para você preparar as primeiras aulas. Onde você vai encontrar os próximos materiais das próximas semanas? Já tudo dentro da Alura. Ah, tá, entendi. Tudo bem? É porque a Beleza. plataforma Alura só vai estar disponível na segunda-feira para todos nós. Ah, entendi. Porque eu fiquei meio preocupado porque eu entrei no centro de mídia onde só tem o material da robótica, né? Mas do tecnologia e inovação não apareceu. Mas tudo bem, fiquei mais Isso. tranquilo. E principalmente, acho que todo mundo, né? Na questão da primeira semana de aula. Né? Ou primeira, na segunda semana de aula. Eu não me apresentei, né? Sou o professor Roberto, sou GPAC aqui da escola Pastor João Carlos Padilha. Muito obrigado, Marcos. Perfeito, Roberto. Muito obrigado, viu, pela sua pergunta. Então é isso. O material para acesso ao conteúdo da Alura é esse link que eu mandei para vocês. Vou responder mais duas perguntas que estão aqui no chat. Essa rubrica será disponibilizado o modelo, Luciana? Sim, a rubrica estará dentro da plataforma Alura e também vocês vão ter acesso a ela. Depois eu posso encaminhar link posteriormente para acesso à rubrica de avaliação dos projetos
tanto da Alura quanto de robótica, tá bom? Então, sim, vocês terão acesso a todas essas rubricas, tá? Acho que não é momento agora de se desdobrar nas rubricas, tá? Eu acho que agora o foco maior é você conhecer o material da aula e preparar a sua aula. Mas sim, em tempo oportuno, vocês terão acesso a todas as rubricas. Solange, com relação ao fechamento de notas, será por engajamento? Não, Solange, não. Todos esses componentes que nós estamos conversando aqui será por atribuição de nota, né? Por menção de 0 a 10, tá? Nenhum desses componentes será engajamento. Todos eles terão notas atribuídas numa escala de 0 a 10. Tudo bem? Ficou claro isso? Ana Paula, é obrigatório usar a rubrica? Ana Paula, a rubrica, ela não é uma sugestão, tá? Para o apoio às aulas do professor, e ela vai servir para te dar mais clareza sobre o que esperar dos alunos no momento que eles estiverem desenvolvendo os projetos. Então, o uso da rubrica, ela vai ajudar no momento de avaliar a aprendizagem dos alunos, tá? Então, ela é uma ferramenta extremamente importante e que você pode lançar mão ao longo do bimestre, tá bom? Inclusive, há uma possibilidade de os alunos utilizarem a rubrica como uma autoavaliação. Eles tendo acesso à rubrica, eles vão verificando para cada item da rubrica o nível de aprendizagem que eles tiveram. Então, também é uma possibilidade, né? Fica um trabalho bem interessante, tá? O próprio aluno, ele vai se tornando responsável por analisar a sua aprendizagem também, tá bom? Graziela, será na Sala do Futuro, o Alura ou no Centro de Mídias? Tudo Sala do Futuro, tá bom, gente? Todo acesso às plataformas, tudo via Sala do Futuro. Tanto para aluno quanto para o professor. A partir do dia 3, a partir de segunda-feira, Sala do Futuro Professor estará, segundo orientações da SEDUC, funcionando plenamente, tá? Isso, então o acesso à Lura vai ser via Sala do Futuro, tá bom, Graziela? É muito parecido com o acesso que a gente fazia pelo Centro de Mídias. Acessa agora a Sala do Futuro, vai ter lá o card de plataformas e você vai encontrar o linkzinho lá, o cardzinho da plataforma, tá? Haverá atividades no tarefas sobre esse conteúdo, pois, como será cobrado na prova paulista, seria uma forma de o aluno se preparar para mesmo com relação ao conteúdo. Gustavo, obrigado pela sua pergunta, extremamente importante. Então, vai funcionar da seguinte maneira: dentro da Alura, vai haver, como eu expliquei, a cada término da unidade de estudo, haverá uma lista de questões para os alunos responderem a respeito dos conceitos, né, da prática que eles estudaram ali naquela unidade de estudo. Essa lista de perguntas já serão assim as questões preparatórias para os alunos para que eles consigam também ir bem na prova paulista, tá bom? Então, dentro da Alura, ao final de cada unidade, haverá um rol de questões para os alunos responderem. Além disso, a cada aula da Alura existem questões, exercícios também, exercícios de múltipla escolha, exercícios de blocos de encaixe, que também vai auxiliar o aluno na prova paulista. Então, trabalhar bem essas questões, né, esses exercícios ao longo das aulas, este ano será fundamental. Tá? Então, veja que este ano, dentro da Alura, a gente tem os projetos para serem entregues, mas a gente tem também muito trabalho com aprendizagem junto aos alunos. Então, você vai ter que organizar a sua aula prevendo o momento da programação da aula, né, do projeto, usando o Start Lab, usando lá o Scratch da plataforma, e também verificação da aprendizagem a partir da correção desses exercícios, tá? E no caso de robótica, haverá também uma lista, exercícios, que são aquelas atividades do dia, para o professor lançar para os alunos no gerenciador de tarefas do Centro de Mídias. Então, em robótica, eles terão acesso a essas tarefas que o professor disponibiliza para ir ajudando eles também nos conceitos para ir bem na prova paulista. Tá bom? Gustavo, respondido? Se não for, você retorna aí, tá? Demétrio falou que a mesma dúvida com relação à rubrica, né? Gente, a obrigatoriedade, né, o material, ele é sugestivo, a rubrica,
tá? É uma sugestão. Então, o professor tem autonomia para avaliação dos alunos, inclusive com relação ao que irá avaliar. Porque na sala do futuro vocês terão que lançar quais avaliações serão utilizadas para compor a nota bimestral do aluno. E aí, dentre as avaliações, análise do projeto pode ser uma delas, tá? E para analisar o projeto, temos as rubricas, tá? Então, é um material sugestivo, tá bom? Não é obrigatório o uso, assim como não foi ano passado, tá bom? Eu sei que alguns professores acharam complexo o uso das rubricas, mas é mais uma opção para o professor, tá? Ô, Alguém quer falar? bom dia, Marcos. Oi, professor, bom dia, tudo bem, Everton? Bem, ô Marcos, o ano passado, no início do bimestre, a gente não conseguia manter verde o BI. Toda semana tinha que postar projeto. O que vai ser esse ano? E o Everton, aluno ainda não tinha nem começado o projeto, né? isso. Esse ano nós continuamos tendo BI para acompanhar como está o andamento, né, das aulas do projeto. No entanto, lembra que eu mostrei ali no escopo sequência que existem datas específicas já determinadas no escopo sequência para a entrega do projeto. Então, esse ano nós estamos, né, em diálogo com as escolas orientando as escolas de que, assim como no ano passado, o projeto ele é construído ao longo de algumas semanas. Então, não se espera que tenhamos uma cobrança do BI semanalmente, manter BI verde. Isso não existe, tá? Semanalmente eu ter o BI verde em Alura, tá? Porque a construção do projeto ele é um movimento ao longo de algumas semanas. Então, vai culminar lá pela terceira, quarta, quinta semana de você ter o BI com dados mais avançados do que nas semanas anteriores. Então, esse diálogo a gente vai intensificar com as escolas esse ano, tá bom? É uma análise mensal da entrega, mas dentro de um acompanhamento semanal de processo. Nós não podemos deixar para olhar só no final. A gente vai olhar no processo. Mas não é desejável ter dados verdes toda semana, porque senão eu descaracterizo o processo, o avanço do processo. Tá? Então, isso a gente vai dialogar ao longo do tempo aí com as escolas o tempo todo. Tudo bem? Outra pergunta. Pelo que eu vi, então vai ter os conteúdos que não necessariamente o aluno vai estar logado na plataforma, né? Desculpa, Isso. ficou baixo, eu não entendi sua pergunta. Pode repetir, por favor. Pelo que eu entendi, vai ter um material que a gente vai trabalhar com os alunos e não necessariamente os alunos vão estar logados no Alura. Seria isso? Algumas aulas pode ser que os alunos tenham uma atividade offline, tá? Então, não vai cobrar também o acesso de toda semana o aluno ter que entrar no Alura? Se nesta semana houver uma atividade offline para ser feita, esta semana não há acesso à plataforma. Então, a gente precisa olhar para o escopo sequência e estudar no material qual é a atividade prevista para aquela semana. Se for uma atividade offline que não tem acesso, não tem acesso. Entendi. É Ok? porque aqui a nossa escola tem pouco equipamento, né? Então a gente sofre nessa questão. Se tiver essa possibilidade, um exemplo, na aula que estava programada para mim usar tecnologia, nesse dia poderia usar em outra coisa, outra plataforma. Isso, o que vai dizer se precisa usar ou não o equipamento, veja, as aulas da Alura, a maioria delas são aulas conectadas, quase que 100%, Everton. Continua como era o ano passado, né? A maioria delas. Eventualmente, pode haver, dentro do material, uma dinâmica, uma atividade desplugada. Se isso Ah, acontecer, naquele momento não há necessidade do equipamento, tá? Mas a maioria das aulas será conectada. Tá? sim, porque eu ainda não E- acessei ainda o Marcos, Isso. o Então, conteúdo, né?
como a gente está ouvindo falar, vai cair na prova paulista, então eu imaginei que teria conteúdos a ser trabalhado em sala normal. Não, todo o conteúdo está dentro da plataforma. Tá? Então, veja, se tem uma aula que eles não vão desenvolver o projeto, mas você quer trabalhar a resolução dos exercícios, para eles os exercícios estão dentro da plataforma. Eles não têm acesso a outro local senão dentro da plataforma. Então, por isso que eu digo Ok. que quase que 100% das aulas é conectado, tá bom? Uma Beleza, outra... Tudo bem, Everton? Mais alguma dúvida? beleza, obrigado. Nada, obrigado você, viu? Acho que eu respondi a pergunta que você pôs no chat, então, sobre o BI. É, Vamos lá, Jonatas. Quanto à lista de perguntas, robótica não utilizará o Alura. Como seria para a robótica? As questões para a robótica, Jonatas, elas serão lançadas pelo professor no gerenciador de tarefas e o aluno vai acessar via tarefa, tá? Para a robótica, já era assim ano passado, os alunos respondiam a atividade do dia na tarefa. Esse ano continua sendo na tarefa também, tá? Então, no escopo sequência, também vai mostrar se o professor tem que lançar a atividade do dia ou não para a robótica. Se não ficou claro, perguntem novamente, tá? Jonathan, tudo bem? Não, tudo bem, professor. É que, como eu não era aqui do estado de São Paulo, né, eu ainda não sei o que é esse gerenciador de tarefas, mas eu pergunto para a coordenadora aqui, daí a gente vai se informando. Tá bem, Jonathan. Acho que é novo para você, né? Então, no gerenciador de tarefas, o professor precisa disponibilizar a tarefa de robótica para o aluno. Gente, diferente dos demais componentes que você lança no diário de classe, né, que vai ser via Sala do Futuro, quando você lança a aula, quando você registra a aula do material digital, automaticamente o aluno recebe a tarefa daquela aula, por exemplo, de matemática, tá? Para a robótica não funciona assim, não é automático. O professor tem que entrar no gerenciador de tarefas e lançar a tarefa de robótica. Tudo isso eu vou orientar em outro momento, especificamente na formação que eu vou fazer para vocês, tá bom? Mas também vou mandando materiais, orientadores, tutoriais. O Igor perguntou: para o componente de robótica, no ano passado era necessário realizar a publicação manual da tarefa. Neste ano continua da mesma forma? É o que eu acabei de explicar. Continua da mesma forma, tá, Igor? É manual. Solange, os projetos no Alura serão no Scratch dentro das aulas, como no sexto ano, no ano passado? Os projetos da Alura serão no Start Lab, que é o novo Scratch dentro da plataforma Lura, tá, Solange? Assim como era no ano passado. A única coisa é que agora você não precisa ter conta externa no Scratch, nem para você, nem para aluno, tá bom? Tá tudo dentro da Lura. A carinha dele é absolutamente igual ao Scratch, então não muda nada muito com relação a isso, tá? Se eu não me fiz claro, Solange, pergunte novamente, por favor. Graziela, será que vai sair uma tabela com data de entrega igual ano passado? Isso ajudou muito para a entrega dos projetos. Graziela, já está no escopo sequência. O escopo sequência já traz data de entrega de cada projeto, tá bom? Gustavo, olhando o escopo sequência de programação, há momentos que são mencionados linguagem Java. Dentro da Lura, os alunos terão como programar em diferentes linguagens, porque no fundamental está pela linguagem de blocos. Gustavo, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. O ensino médio, gente, não vai utilizar Scratch esse ano, tá? O Scratch, dentro, né, da plataforma da Alura, ele vai ser de exclusividade do fundamental, do sexto ao nono ano. O ensino médio vai se aventurar por outras linguagens de programação, tá? Vai se aventurar em JavaScript, como nós tínhamos no ano passado, e aí sim o acesso é externo à plataforma JavaScript, mas é acesso com conta institucional do aluno, então é muito tranquilo, não tem que criar conta, nada, acessa com e-mail institucional. E nós temos também linguagem de programação Python este ano para o ensino médio. Nós teremos trabalhos com inteligência artificial, algumas unidades de estudo focando em inteligência artificial também, uma temática muito atual e necessária de trabalhar com os alunos. Nós teremos para os alunos do Fundamental, na Alura,
um início de trabalho com planilhas Google também, então eles vão começar a aprender a trabalhar com planilha, que é uma ferramenta também muito importante, tá? Então a gente vai ter algumas novidades com relação ao conteúdo. Mais específico para o ensino médio, de fato, eles não vão trabalhar com Scratch, terão outras linguagens de programação adequadas à faixa etária dele. Jonathan, gerenciador de tarefa, ok. Solange entendeu, Gustavo entendi. Gente, acabou as perguntas do chat. Eu vou parar a gravação aqui só por uma questão depois de disponibilizar esse vídeo, tá? Eu acho que a gente passou por bastante dúvida. Obrigado pela participação, mas não saiam ainda que eu vou pôr no chat algumas orientações. Marcos, só para confirmar, esse gerenciador de tarefas,